esta é a 4ª temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa, em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. No episódio de hoje, a gente conversa com a Renata Tonesi, pesquisadora especialista em experiência do cliente no Itaú. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Renata! Que prazer te conhecer! Seja muito bem-vinda aqui ao Movimento X. Oi, Isa, tudo bem? Primeiro, obrigada, né, assim, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu vou ter que dizer que é um prazer estar aqui, né? Sou super fã do podcast, eu acho que eu já ouvi todos, já ouvi até mais de uma vez. E de verdade, assim, me sinto muito honrada, assim, né, de poder estar aqui, porque eu acho que é uma construção aí, né, enfim, ao lado de tantos profissionais incríveis, e você é uma pessoa que eu admiro muito aí por estar puxando essa bandeira aí, né, de evoluir a nossa especialidade, de democratizar, enfim, né, desse movimento aí de UX em português. Então, obrigada. Nossa, assim, eu que agradeço. Que forma linda de começar, né? Já estou aqui mais sorridente impossível. Para começar, eu queria que você se apresentasse brevemente. Me conta onde você trabalha e qual o seu papel hoje. Então, vamos lá, Isa. Eu me chamo Renata Tonesi, sou paulista, budista, gosto de falar que eu sou mãe de pet oficial aí, tenho 4 cachorros, sou uma pessoa extremamente curiosa e muito inquieta. Eu acho que essa minha inquietude aí que me levou a diversos lugares, enfim, e a experimentar muita coisa, né? Então, acho que vem muito também desse pensamento, né, do designer enfim, eu sou designer de formação, né? A minha primeira graduação foi em desenho industrial. Depois eu fui fazendo, enfim, outras graduações, design digital, entrei no universo ali de design de serviço, é, e que, na verdade, esse movimento que me impulsionou aí, até para chegar onde eu estou hoje, assim, né, para poder falar de pesquisa. Então, hoje eu atuo, né, como, eu falo que hoje estou, né, assim, hoje atuo como especialista em pesquisa, aqui dentro do time de CX Research do Itaú, que é um time bem fresquinho, um time que está em construção, está nascendo, embora a pesquisa não seja algo novo aqui no Itaú, mas dando um super contexto, assim, até para falar de atuação do agora, assim, acho que eu gosto de contar, assim, que eu já fiz muita coisa aqui no Itaú, né, já tive muitos papéis, já atuei em diversas áreas, em diversos temas, né, então são 10 anos de relacionamento, com desafios muito diversos, e o que eu mais gosto de contar, assim, é sobre esse espaço, né, de poder experimentar muitas coisas, né, o que mais me motivou, assim, a ter esse relacionamento tão distante, porque eu quero dar esse salto até de chegar de onde eu atuo agora, que acho que é uma construção, é que quando eu entrei no banco ali, né, era, sei lá, início de 2012, para trabalhar com inovação dentro de uma área de tecnologia, na época era o Fabrício que estava, ele participou aqui do podcast também, ele tinha acabado de chegar no Brasil, estava construindo o time lá de inovação, então foi nesse contexto assim que eu já estava de olho estudando design thinking e que era um movimento pequeno, mas que a gente foi muito provocado a construir, né, com base nessa abordagem, né? Então eu gosto de falar do design thinking assim como início de tudo, até para chegar onde eu estou hoje, porque foi um grande movimento assim de disseminação mesmo, de democratização do processo de UX como um todo, né? Então eu gosto muito de falar, de reforçar que o design thinking, né, é uma ferramenta, tem sido até hoje uma ferramenta potente, né, quando se trata de elevar o papel, né, do pesquisador, né, como esse potencial
impulsionador, né, para movimentar negócio, para mudar mindset, para mudar cultura. Então, para chegar de novo onde eu estou hoje, eu gosto de compartilhar também que eu tenho orgulho de dizer que eu me considero assim parte da história dessa transformação em termos até para a gente poder falar de pesquisa, de design, mas de transformação digital mesmo, né? Porque, sei lá, 2012, que foi quando foram criadas as primeiras células de desenvolvimento Lean, né, com aquele foco mais enxuto ali, né, de produtos digitais, a gente já estava experimentando esse processo de pesquisa mais enxuta, né? Então, assim, toda aquela o Eric Ries, né, assim, que é uma super referência até hoje, assim, tinha acabado de lançar o livro e aí nesse contexto o Itaú também criou algumas células ali de desenvolvimento Lean. E aí eu fui a primeira user research assim oficial, a gente nem chamava assim, era pessoa com papel de pesquisa assim para atuar dentro desse modelo Lean, para assim, vamos experimentar, será que funciona? Será que tem valor? Será que agrega ter esse papel dentro da célula? E aí foi muito interessante assim, porque dentro desse contexto foi quando a gente pôde experimentar essa abordagem, né, do Lean, do enxuto ali, né, enfim, tem muito lá do universo das startups, ficar incubado ali e construir um produto ali do zero, que na época era o TokPag, que fazia, né, uso ali da tecnologia peer-to-peer ali para oferecer, que é o Pix ali, só que em 2013, né? E aí, de novo, assim, a pesquisa já existia nesse contexto, né? Não é algo novo. Mas, assim, dando um salto até hoje, quando eu falo de papel, né? Assim, hoje eu estou dentro dessa função, enfim, dessa atribuição como especialista em pesquisa de UX, de comportamento dentro desse time. A gente está vivendo um momento muito legal, assim, que eu posso dizer assim, é desafiador, né? Porque são muitas mudanças estruturais, né? Que o banco, que é assim quase centenário, né? Enfim, buscando provocar, né, mudança cultural, enfim, buscando, na verdade, unificar, né, visões, abordagens, dar mais voz, dar mais autonomia para os times, para fazer pesquisa. Então, Isa, assim, dando um salto para hoje, né, 2022, aí a gente está, falei dessas pequenas, grandes transformações, né, que eu fiz parte dessa mudança, a gente está nesse momento também de construção de time, né, de CX Research. Então, hoje eu tenho esse papel, né, de especialista em pesquisa de UX, de comportamento, dentro desse time de CX Research. Então, um dos meus papéis, assim, além de impulsionar, né, o que a gente chama de uma cultura ali de experimentação, né, a gente tem um grupo ali se dedicando muito a estruturar essa frente para a gente conseguir evoluir, né, em tese, não só o volume, né, mas a quantidade de experimentos que a gente consegue fazer, criar essa cultura mesmo de pesquisa e de teste. Então, e de impulsionar também tem um fator que é a questão da ciência comportamental, né, de como que a gente consegue introduzir nos projetos, operações, se conectando com outras frentes. Tem um outro papel, assim, que a gente também está construindo, que é muito voltado ali para a capacitação, né, em relação a métodos de pesquisa. Então, isso envolve dar mais, assim, acho que posso dizer, profundidade, né, aos conhecimentos que o time já tem e também de capacitar os product designers, né? Então, os times, que são os designers que estão dentro das comunidades ali, das squads. E até os team members, né? Ou seja, até os membros das comunidades não designers, né? A conseguirem então, acho que esse é uma ruptura, né, em termos de como que a gente consegue, né, provocar, criar essa cultura, né, de dar mais autonomia, ferramenta, método, né, enfim, de forma estruturada, né, sempre buscando garantir, né, minimizar o risco também, enfim. Então, eu acho que são dos principais, assim, acho que tem esse papel muito próximo da liderança, assim, para a gente construir e até te dizer, assim, né, puxa, talvez quando esse podcast for no ar, algumas coisas já podem ter mudado, né, que eu gosto de brincar, assim, a única certeza que a gente tem é a incerteza, né, então esse é o nosso momento, e é isso, assim, eu estou me descobrindo, assim, né, dentro desse contexto novo aí também de UX Research, né, dos papéis, assim, do especialista, enfim, que é uma liderança, né, uma liderança não de gestão de pessoas ali, mas muito complementar à gestão de projetos, enfim, gestão como um todo. Então, estou me descobrindo aí e estou aprendendo aqui também muito aqui no podcast com vocês. Que legal, que legal. E então vamos falar agora. Eu vou tentar aqui traduzir. Você me ajude, por favor. Você falou então que você faz parte de uma célula, né? Vamos chamar assim,
que é a CX Research. Vamos falar Uhum. então, né, que é a área de pesquisa de experiência do cliente, né? Uhum. Como que é a estrutura dessa área de pesquisa de experiência com o cliente na companhia? Vamos lá, assim, acho que vale falar que foi, assim, eu te contei essas transformações todas porque eu acho que foi uma construção, né? Então, assim, a área de pesquisa no banco, sim, já existe há bastante tempo, né? O Itaú, ele faz pesquisa há muito tempo. Pesquisas que até então, assim, eram mais tradicionais e que acho que esse movimento, principalmente dessa chegada aí mais forte dessas abordagens, né, seja do Lean, seja do ágil, enfim, né, de diversas provocações, assim, a gente foi entendendo que talvez o modelo tradicional não atendia à agilidade que a gente precisava para desenvolver, para construir produtos, né? Então, eu acho que vale falar assim também, que eu me lembro até, foi, sei lá, 2018, 2017, a gente criou uma área. Acho que isso é uma coisa bacana também. Eu nunca trabalhei numa área que já existia. Sempre que eu cheguei, assim, vamos criar do zero aqui. Então é muito bacana, assim, poder fazer parte de construções. Mas era uma área que tinha foco, assim, em conceituação de produtos digitais, assim, né? Então a gente fazia todo tipo de conceituação de produto. A nossa intenção ali era ter um mindset como uma consultoria dentro do banco, como uma IDO, como uma Frog. A gente olhava, né, assim, bem longe. E essas empresas estavam adaptando seus frameworks ali, né, dentro lá das organizações. A gente fez a mesma coisa também, adaptando o framework. Enfim, a base era o Double Diamond, ali, o duplo diamante, né? E aí, dentro desse contexto, a gente começou a passar por todo o processo. Então, a gente provocava, né, passava por todas as etapas, né, enfim, conversava com o stakeholder, tal, fazia pesquisa, com clientes, ideava, enfim, testava. Então a gente entregava um produto, né, testado, refinado, basicamente pronto assim para desenvolvimento, já conectado muitas vezes com uma squad. Então teve muitos produtos ali que cresceram nesse contexto. E aí, para que. E a área de pesquisa, que até então ficava dentro da estrutura institucional do marketing, sempre foi uma área assim, muito parceira, muito próxima da gente, né? Então, foi necessário tudo isso acontecer, todos esses movimentos do mercado, né, para que a gente pudesse evoluir em termos de maturidade. Então, nesse contexto, a área de pesquisa foi evoluindo, buscando adaptar também a sua velocidade, porque até então, assim, não tinha muita o time era pequeno, time de pesquisa, ainda tinha necessidade, né, de contratação, né, assim, era necessário contratar instituto, a gente não conseguia fazer muita coisa dentro de casa, a verba também, enfim, era limitada, uma série de coisas. E aí foi mais ou menos nesse período de 2017, 2018, foi que começou esse movimento de crescimento. Então, primeiro a estrutura ali, né, de design também ficava junto com a área de pesquisa de mercado dentro do marketing institucional, veio para negócios. Então a gente se conectou, UX e design, acho que foi certo que a Camila veio aqui, a gente estava nesse movimento aí de democratização, né, enfim, os especialistas tinham os papéis muito consultivos, da gente, né, criou-se uma escola de design de UX, então a gente capacitava muita gente, assim, né, dentro do banco, assim, para de fato poder fazer pesquisa, fazer teste, fazer prototipar, enfim, tudo. Então, foi preciso que, nesse contexto, e aí no ano passado, o time de design dobrou, o time já era grande, já Nossa. éramos mais de 100, ali dobrou de tamanho. Hoje vocês estão por volta de 200, então? Olha, na verdade cresceu, assim, na verdade bem crescendo, assim, mas eu acho que é um movimento natural, né, do mercado, assim, da gente ver. Eu acho que com a pandemia, principalmente, assim, se tornou cada vez mais urgente as empresas entenderem do quanto a gente precisa digitalizar os processos, enfim, né, de fato, precisamos ter uma prateleira robusta de produtos, enfim, e aí a pesquisa seguiu tudo isso. Então, eu contei essa história porque foi necessário tudo isso. A gente passou muito perrengue, assim, também, né? Fazendo, enfim, pesquisa como dava, assim, também, eu digo, dentro do design, né? Assim, fazendo muita guerrilha, enfim. E teve momentos, assim, onde a gente construiu modelos também, junto ao time de pesquisa que ficava do marketing, né? Enfim, puxa,
Então aqui é algo novo. A gente tinha como um atendimento ali semanal, uma, duas vezes por semana, em que a gente levava lá qualquer os problemas, as questões, os briefings, e decidia muito em parceria, assim, o que que a gente ia fazer in-house, o que que a gente ia para instituto, puxa, isso aqui de repente é um cliente ali que ele é mais, né, se ele é mais atentado, é um tema mais complexo, então tinha esse trabalho muito conjunto. Então hoje, o time, ele é muito recente essa mudança, foi no início do ano, né? Enfim, hoje todo o time veio para cá e se uniu também aos pesquisadores, né? Enfim, que estavam dentro de design. Então a gente criou essa estrutura que hoje a gente está com mais ou menos um pouquinho mais de 30 pessoas. Então a gente está construindo, adaptando, porque é o famoso, como que é? Trocar o pneu com o carro andando É, e então são 30 pessoas pesquisadoras, mais ou menos dentro do assim. time, mais ou menos isso. E Certo. aí dentro isso, muito junto com o design. Então essa área, né, essa superintendência de pesquisa, ela é parceirinha assim, muito próxima, assim, é do lado do design, né, dentro da mesma diretoria ali, né, de, é, de canais digitais. Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar. Se a gente pensasse em caixinhas, assim, na estrutura macro, né? Você já falou então que vocês fazem parte do time de experiência, da time de pesquisa de experiência do cliente, né? Uhum. Aí a caixinha de cima, qual seria então? Seria canais digitais? Isso Como que é essa estrutura? é, é todo o time de canais, né? De, a E diretoria aí canais digitais. isso, toda a diretoria de canais, e aí a gente está estruturado assim, né? Então é um time muito grande, né? Enfim, a gente está com uma estrutura grande de design, enfim, agora criou-se essa superintendência, né, de pesquisa muito ao lado, enfim, ao lado do design, enfim, e dando suporte agora para todo o banco. Tá, o que eu queria te perguntar é assim: nessa caixinha, então, tem CX Research, do lado tem design. Quais são as outras caixinhas que fazem parte dessa diretoria de canais digitais? Só para a gente ter uma Então, noção do uhum. contexto. Então, assim, todo o time de design, né, assim, ele está organizado também por, enfim, tem os product designers, são os designers, estão dentro do time, eles estão distribuídos, né, enfim, dentro das comunidades, dentro das unidades de negócio, e os pesquisadores também. Ah, os Eles também pesquisadores estão também. também. Então, esse movimento, ele também, e é um movimento que a gente percebe que o mercado vem adotado, né, de forma geral, assim, né, é, de, de ter representantes aí, né, de ter profissionais de pesquisa, e aí como que eu posso dizer, assim, e aí muito próximo, né, dos times de produto, enfim, os times de tecnologia, enfim, time de negócios, enfim, então é todo mundo junto, assim, então buscando pensar em como evoluir a maturidade, né, da especialidade, porque eu acho que tem um ponto que é justamente a pesquisa, né, que o designer conduz e a pesquisa que o pesquisador conduz, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, que às vezes eu dou uma escorregadinha assim, porque tem coisas que às vezes a gente não, né, ou não sabe ou não pode falar. Sim, claro. Assim, respondeu em partes. A gente, com certeza, eu vou querer saber um pouco mais dos critérios para Uhum. decidir quem vai fazer a pesquisa, se é a pessoa pesquisadora, se é a pessoa designer. Mas antes, só me conta uma coisa. Então, dessas mais ou menos 30 pessoas pesquisadoras, né? Uhum. Eu queria que você falasse duas coisas. Vamos começar pelas vertentes. Quais são as vertentes de pesquisa que estão aí nessa caixinha? Aí você diz dentro do time de CX Research. Isso, porque você estava contando, você contou, né, que vocês foram evoluindo com pesquisas Uhum. tradicionais, que era de marketing e tal. Sim. Isso me deu a entender que eu acho que tá todo mundo junto, é isso? Isso, hoje a gente é um time ali de mais de 30 pesquisadores. Eu posso dizer que assim, é uma visão bem diversificada, né? Quando a gente fala ali, né, de pesquisadores com mais experiência, né, em pesquisas qualitativas, né, em pesquisas quantitativas. Então, a gente vive esse momento também, né, de unificar as visões, ou seja, as abordagens, como que a gente integra, ou seja, aproveita ao máximo, entende é, porque até então, assim, a pesquisa em design estava dentro do dia a dia ali, né, do UX, né, do próprio designer. Então, ele era, eu não vou usar a palavra limitada, mas tinha um foco maior na evolução da experiência do produto em si. Ao passo que agora, né, então, como estrutura, como área,
Então, é todo tipo de pesquisa, né, que tem essa visão mais estratégica, então pesquisas estruturantes, tudo está dentro aqui do time. Então, é um time que também a gente está enfim, tem, como eu comentei, é um dos meus papéis, assim, também eu estou junto muito próxima de um time aqui, que é o time de Research Ops, também estão estruturando uma trilha, né, de capacitação para que o nosso time consiga ter a profundidade necessária para conseguir atender os diversos desafios cada vez mais complexos, né, porque cresce a área de pesquisa, cresce o alcance, o mundo está mudando muito, né, novas regulamentações, uma série de coisas, então a gente também precisa crescer em relação à profundidade aqui. Então, existe esse esforço do time, assim, né? E aí um foco também em capacitar os PDs, os Product Designers, ou seja, para que eles também tenham ferramenta, conhecimento, autonomia para realizar a pesquisa da melhor forma ali, né? Para não depender, vamos dizer assim, para conseguir ganhar força mesmo, porque acho que os papéis é isso, eles são complementares. Então a gente está nesse momento aí de entender, enfim, e não dá para parar, né? Vamos parar, aprender, É. E, vamos passar. e entre as vertentes, né? Porque assim, o que, que eu tô curiosa aqui? Quais são as vertentes que vocês estão unificando? Por exemplo, então você está falando da pesquisa em design, né? E geralmente, né, tem as três junções, né? A pesquisa em design, o X e a pesquisa de produto estão ali muito com um foco em criar ou evoluir produtos e serviços digitais, né? E aí tem a pesquisa de marketing, que é uma vertente que, né, já é diferente, é de mercado. Isso que eu queria entender. Hoje vocês colocaram todas essas vertentes, mercado, marketing, branding, produto, X design, tudo junto. Tá tudo junto, assim, Certo. exceto marca, né, que Tá, certo, continua com o marca. time, Tá com o bom. time institucional. Então, assim, toda a pesquisa, enfim, seja ela estruturante, seja de produto, seja de experiência, está concentrada dentro dessa área. Então, acho Certo. que esse é o... Certo. E aí, como vocês se dividem entre as diversas pesquisas que têm para ser feitas? Eu acho que, assim, vamos lá. O time, assim, de novo, assim, o time de pesquisa, né, enfim, que estava dentro, né, de uma estrutura ali institucional, já tinha uma operação muito estruturada, né, em termos de, de como atender aos diferentes temas, né, e segmentos assim do banco. Então, nesse contexto novo, a gente está adaptando, inclusive, a forma como a gente organiza, né? Então, porque hoje, assim, hoje a gente divide por temas, né? Então, tem os temas, tem os segmentos, tem os perfis, os tipos de clientes, e aí tem uma conversa, assim, o papel do researcher hoje ele é muito de fato, conseguir ajudar a chegar no objetivo. Qual que é o objetivo, né, de fazer essa pesquisa? O que que a gente quer, o que que a gente quer extrair daqui? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Enfim, quais são as hipóteses de pesquisa? Quais são os melhores métodos? Então, hoje tem esse trabalho bastante consultivo, para que, na verdade, a gente consiga também dar escala para esse tipo de atuação, para que a gente também não saia, né, os times não saiam fazendo porque acho que tem esse ponto também, assim, voltando lá no design thinking, né, enfim, quando houve essa democratização, assim, né, e a gente começou enfim, a capacitar, teve a Edux, mas antes também teve eu participei de uma grade, a primeira grade de construção de design thinking dentro da Escola Itaú de Negócios também eu tive oportunidades. Então, assim, a gente veio capacitando, estimulando a galera, assim, não, vamos fazer pesquisa, Então, assim, a gente resolve, em tese, uma questão que é criar essa cultura, né, de que vamos falar com o cliente, né, e acho que a Teresa Torres, por exemplo, que é uma dessas grandes referências aí do mercado de produtos, eu falo, assim, eu brinco, né, ela fala assim, gente, você tem que fazer pesquisa todo dia, né, falar com o cliente todo dia, ela não imagina, né, o perrengue que é, de fato, a gente criar os processos para isso, então, mas ao mesmo tempo, a gente também precisa trazer toda essa questão, né? Tem LGPD, tem a questão do risco, de repente, do profissional usar o próprio celular, o próprio dispositivo para fazer uma pesquisa, tem questões, né, de privacidade, enfim, tem questões de método, de rigor, então tem outros aspectos também que o time, então a gente, como que eu posso dizer, criou uma estratégia, assim,
de escala. O que a gente vai dar autonomia? Vão ser todas as metodologias de pesquisa? Então, esse é um pouco do... Não sei se eu respondi ou eu fui para outro caminho, que eu sou boa de abrir pop-ups. Ah, adorei essa expressão, eu também sou. Mas vamos lá, você está super respondendo. Agora eu continuo curiosa com alguns dos desafios que eu imagino que essa centralização, né? Então assim, isso é, por favor, me corrija se eu tiver Uhum, errada o que eu estou pensando e expressando, tá né? bom. Porque, bom, na minha visão, a vertente de pesquisa de marketing ela é completamente diferente da vertente de pesquisa para produto, design UX, certo? Uhum, Na minha experiência, até na transição que eu fiz de carreira, eu percebi, né, porque trabalhava em agência de publicidade, eu percebi que eu deveria desenvolver diversas capacidades de pesquisa que eram completamente diferentes, né? Enquanto na pesquisa ali de comunicação e uhum, marketing a gente tem mais o propósito de entender, né, possíveis caminhos conceituais para a marca, de posicionamento, possíveis barreiras de percepção, etc. Na minha opinião, em produto, nós estamos mais focados em mapeamento de dores, mapeamentos de uhum, oportunidades para produtos. São vertentes que, na minha opinião, são bem diferentes, né? Então, eu estou uhum. aqui me perguntando, qual o perfil de profissionais desse time? Será que uma pessoa ela tem que trafegar por isso tudo? Ela trafega no UX, ela trafega na pesquisa de mercado, que também é diferente da pesquisa de comunicação e marketing? Essa é a minha principal dúvida. Vamos lá. Eu também estou conhecendo o time faz pouco tempo também. Eu, até o ano passado, eu falo assim, né? Eu estava na estrutura, não, até 3 anos atrás, eu estava dentro da estrutura de UX antes de juntar. Mas eu falei, putz, acho que eu queria conhecer, enfim, ter experiência, enfim, em outros, em outros universos. Então, eu fui trabalhar com time de negócio, tecnologia, assim, nunca deixei de fazer pesquisa, tinha um olhar muito próximo lá de pesquisa de tendência, pesquisa, né, assim, de mapear cenários de futuro. Então, foi também, enfim, uma outra experiência. Então, quando eu voltei, né, digamos assim, para trabalhar com pesquisa, foi no final do ano passado, que acho que teve um movimento sutil inicial da gente criou uma unidade pequena de ciência do comportamento. Então, eu vim trabalhar com esse time, que era super pequenininho, éramos 3, 4 pessoas ali. E aí a gente, então, juntou nesse início de ano. Então, assim, a gente tem diferentes perfis dentro do time. Lógico que tem os perfis que são referências, assim, puxa, em pesquisa quantitativa, essa pessoa talvez é referência. Então, assim, tem diversos tipos de pesquisa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem outros especialistas também. Hoje eu trabalho como especialista 2 do mercado, né, expert. Então, a gente também está adaptando as nomenclaturas, porque vai mudando, né? Puxa, será que a gente tem que tratar como lead, como manager? A gente também está nessa discussão de como que a gente adequa, né? Agora, enfim, acho que esse é outro papo que eu lá abri no pop-up, volta. Então, então assim, a gente tem especialistas talvez que focam, assim, são referência dentro sei lá, dessa metodologia, por exemplo. Então, teste de habilidade. É algo assim que até a forma como a gente metrifica, né, assim, é algo que o Itaú foi criando as suas próprias métricas e que tornou, na verdade, o processo, eu não vou dizer mais complexo, mas muito customizado, ou seja, então a gente também tem esse desafio é, de, de, é, de evoluir, né? Então, alguns profissionais, eles focam muito, puxa, então essas técnicas, essas ferramentas, enfim, essas abordagens, a gente precisa evoluir, como que a gente adequa. Então, a gente está nesse processo, como eu falei, vamos trabalhar tudo junto. Como que vai ser na prática? Isso que está acontecendo neste momento, porque ao mesmo tempo está acontecendo um movimento muito grande no design, ou seja, de também criar as vertentes, ou seja, então dentro do time de design a gente também tem diversas especialidades. Então está todo mundo trabalhando junto. Tem o design de serviço, tem, né, o visual, então tem também, né, o designer que tem foco em pesquisa, então tem as guildas, enfim, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, hoje o time, maior parte do time veio desse time, né, institucional, de pesquisa dentro do marketing. É, Algumas pessoas já estavam aqui dentro do time, né, de pesquisa em design. Então, hoje a gente está, primeiro, dando, assim,
como que a gente, eu não vou usar o termo nivelar o conhecimento, né? Mas essa frente de capacitação é justamente para que todos tenham estrutura básica de conseguir conduzir diversos tipos de pesquisas. Então, a gente está nesse momento também de isso considerando pessoas que estão chegando também. Então, tem todo onboarding, né? Então, tem júnior, tem estagiário, tem pessoas que têm mais experiência, têm mais tempo de mercado, tem pessoas que chegaram agora, que se descobriram agora UX Researchers. Então, de novo, tem todo um processo de onboarding, assim, né? De entender e integrar com frente de design, né? Enfim, para que, enfim, dentro lá da comunidade, qual que é a atuação deveria estar com um tema, dois temas, três temas, deveria estar em quais momentos que a gente entra. Então a gente está construindo. E a gente está nesse momento de construção. Certo, muito legal. E uma dúvida, vocês então não são parte do time de design, né? Vocês estão numa caixinha que estão ali na mesma diretoria, mas que vocês são um time, vamos chamar assim, um time centralizado de pesquisa. Centralizado no sentido de que vocês estão um time ali juntos, né? Vocês não fazem parte do design. É, essa é uma pergunta interessante, né? Eu sou designer de formação, de coração, assim também, né? Então, e eu exploro muito a pesquisa em design, mas a partir do momento que eu vim trabalhar com o time, né, dentro dessa estrutura, que tem como desafio e escalar a pesquisa e, de fato, contemplar diferentes tipos de pesquisa, eu falei, caramba, eu quero aprender, eu quero estar junto, né? Eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero agregar. Então, assim, a gente, eu não sei se eu posso dizer se a gente é separado, porque a gente está sempre junto. Então, tanto para tomar decisão, quanto para trabalhar. Lógico que a gente tem as estruturas, enfim, né? As lideranças em termos de time, ali, de gestão, tem os momentos ali com os times, mas a gente, por exemplo, né, tem um dia que é o dia da especialidade aqui, né, que aqui é a quarta-feira, que a gente chama de quarta cross. Então, são momentos em que todo mundo está junto, design, pesquisa, enfim, então a gente está sempre junto para poder discutir a especialidade. Mas a gente também tem o nosso petit comitê ali, vamos fazer um café com pesquisa semanal? Então a gente também, Pois é. né, e aí... Dito isso que a gente entendeu do time e das mais ou menos 30 pessoas pesquisadoras, você disse que elas também estão no dia a dia. Como que essas pessoas estão distribuídas nas unidades de negócio, né? Se tiver alguma forma que é padrão em geral das pessoas, legal. Aí você conta só uma forma. Se tiver outras, se achar interessante, né? Em geral, essas pessoas, elas estão nas squads, elas estão nos rituais das squads, nos dias a dias, ou elas ficam mais na tribo. Isso que eu queria entender um pouquinho. Como que vocês organizam essas pessoas? Vamos lá, eu acho que talvez aí acho que tem diferentes contextos, assim, né? Em geral, assim, eu posso afirmar, mas eu tendo a achar que a gente tem, por unidade de negócio, um pesquisador dedicado. E aí, talvez assim, a gente tem alguns especialistas que estão dedicados ali em unidades mais complexas, né? Enfim, são temas mais específicos, mais complexos, então tem que necessitam de pesquisas mais estruturantes mesmo, enfim. Então, a gente está neste momento, assim, e até entendendo, puxa, será que... E aí varia, né? Depende, tem às vezes uma unidade que tem, sei lá, 30 squads, né? Então, tem outras que são menores. Então, a gente também está entendendo essa atuação e essa questão dos rituais é interessante, né? É o que a gente tem se provocado aqui também, né? De ter uma postura mais proativa. Porque talvez ali dentro do dia a dia, assim, porque parte da cultura geralmente não foi de ter o designer ali, ou seja, e agora tem o designer e o pesquisador, de envolver no processo ali, que eu posso dizer mais de estratégia, né? De pensar, vamos pensar aqui a nossa estratégia da release, tal, tal, tal. Então, existe esse movimento aqui de como que a gente se integra, e acho que muito mais forte do design. Eu acho que aqui também pesquisa a gente, de novo, acabamos de chegar, começamos a estruturar a casinha aqui, mas a gente visualiza, né, que pesquisa é estratégia, que cada vez mais a gente precisa encontrar formas, né, assim, a pesquisa do dia a dia ela precisa acontecer. Isso precisa acontecer. A gente precisa dar ferramenta, método para que o dia a dia ali ele aconteça dentro do universo ali de design.
mas que ao mesmo tempo também a gente tenha esses profissionais com esse perfil mais consultor e mais proativo, assim, de entender, puxa, aqui talvez a gente precisa ir para algo mais específico, né? Ou seja, e que aí já não dá para ir sozinho, né? E aí o pesquisador ele assume ou que a gente chama, né, de uma autonomia ali sustentada, ou ele, de fato, a gente precisa do expert ali, né? De alguém com aquele conhecimento profundo daquela metodologia, por exemplo, né? Então a gente está estruturando tudo isso também. Não, que momento legal, né? E assim, ainda mais você que com esse perfil, que adora mudar, é super curiosa e assim, muito legal que vocês estão abrindo para, né, para todo mundo ouvir nesse momento de constantes mudanças. E aí, eu queria que você comentasse sobre Uhum. duas nomenclaturas aí que você está usando, né? Queria que você falasse um pouco o que você quer dizer com pesquisas estruturantes e pesquisas do dia a dia. Ah, legal. Quando eu falo de pesquisa do dia a dia, assim, a gente considera, por exemplo, teste de usabilidade. Então, teste de usabilidade simples ali, onde a gente vai contemplar, sei lá, talvez uma, duas tarefas. Então, a gente entende que é algo que o designer, ele pode conduzir, né? Então, a gente hoje trabalha aqui, né? Enfim, vem trabalhado para oferecer a ferramenta, para oferecer o treinamento, a capacitação, ajudar a montar o roteiro, enfim, acompanhar, fazer análise. Então, todo esse tipo de coisa. A gente está no processo ainda, é muito. Essa questão de autonomia, ela é interessante, né? Porque quando você fala de autonomia, fala assim, tá bom, a gente está aqui agora, vamos fazer. Mas ao mesmo tempo ainda é um processo de cultura. Às vezes o fato de estar lá, às vezes as pessoas também não se sentem muito aptas a fazer. Então precisa da permissão, né? Muitas vezes precisa do acompanhamento. Então a gente está muito nesse momento aí de focar nessas atividades, por exemplo, então o benchmark, né? Um desk research bem feito, enfim, considera. Então são técnicas ali, né? São metodologias que a gente entende que essa autonomia que os designers têm total condição de conduzir da melhor forma e a gente está muito próximo aqui para poder apoiar nessa capacitação, nesse, nesse apoio metodológico mesmo. Então, quando eu falo de uma pesquisa mais estrutural, assim, talvez mais, talvez eu precise entender modelo mental, fazer um estudo exploratório, sei lá, antropológico de evolução dos produtos. Então, tange pensar, né, estrategicamente, e aí, lógico, talvez a gente precise decidir dos nossos amigos parceiros também, que são os institutos. Então, tem todo essa relação também, né, com institutos de pesquisa de fora, né, enfim, que trabalham com a gente há bastante tempo, e essa construção. E aí teve algo bacana que eu lembrei agora. Você falou assim, né, de como unificar. E quando a gente fala, né, de ter duas visões, duas abordagens completamente diferentes, mas que no fim das contas o cliente, né, o objetivo é o mesmo. A gente quer oferecer a melhor experiência. Então, o que a gente tem feito também é discutido muito, puxa, a gente vai fazer um estudo estruturante ou mais estratégico, vamos falar assim. Será que a gente não consegue contemplar, puxa, aqui considerando uma visão, né, de comunicação, de oferta, mas também de produto, também de experiência. Então, acho que é esse um pouco do exercício, sabe? Torna-se mais complexo, envolver mais pessoas e mais áreas, ou seja, como que a gente consegue de fato ter uma atuação mais cross, de olhar a pesquisa, assim, né? Porque no fim das contas é isso. O objetivo, em tese, é o mesmo. Todo mundo quer oferecer uma melhor experiência, né, para os clientes. E aí, de fato, como que a gente aproveita? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Trabalhar com uma visão mais cross, conseguir capturar essas diferentes necessidades em diferentes áreas, diferentes contextos, e que esse mesmo estudo possa retroalimentar, né, tecnologia, produto, negócio, design. É assim, é nosso sonho grande, tá? A gente tá caminhando. Então, acho que esse é um dos desafios também, né? E aí, se souber, também me conta. Não, e eu tô pensando aqui, né, até né, quando a gente falou de caixinhas, vocês, né, afinal de contas, são canais digitais, então vocês estão pensando, né, em diversas formas e pontos de contato, imagino, né? E Uhum, você também comentou que tem uma atuação também que é mais de consultoria. Eu queria entender o uhum, que exatamente você está chamando de consultoria. Essas uhum. pessoas também fazem pesquisa, não fazem? Em diferentes níveis,
todos fazem pesquisa, né? E aí esse papel consultivo, ele entra muito exatamente dessa questão da autonomia. Certo, entendi. Por exemplo, Suportar os então, designers, né? Coisa assim. exemplo, então aqui, sei lá, um dos outros desafios que eu tenho também, junto com o time de Ops, também é um time super novinho, né? É um time pequeno, ainda a gente está montando, enfim, entendendo como que a gente de fato cria essa operação de escala. Vamos criar produtos que possam apoiar a escala e a realização de pesquisas e testes todo dia, toda semana, a cada 15 dias. Ou seja, então, e quando a gente fala disso, tem algo que a gente vem provocado, por exemplo, de novo vou usar o exemplo da Teresa Torres, que a gente vê assim, pessoal, então, a Teresa Torres falou que a gente tem que falar com o cliente todo dia, ó, o Mark Keegan tá falando, escrevendo no livro dele, eu falei que eles não estão aqui, né, não sabe? Mas enfim, a gente entendeu essa dor e falar verdade. Então, assim, a gente vive num contexto cada vez mais ágil, que a gente precisa evoluir para, de fato, em termos de processo, criar meios de que os times possam ter essa interação constante, recorrente. E aí, por exemplo, então tem um dos produtos que a gente está criando, a gente criou, na verdade, a gente já está no piloto, testando, mas que a gente quer permitir que team members, né, ou seja, que outras pessoas do time ali de produto ali da squad, dentro da RT, possam conduzir entrevistas. Mas a gente está falando num nível exploratório, né? Então não estou falando num nível talvez mais específico, né, de fazer uma validação, tal, uma cocriação que exige, né, um pouco mais de senioridade para conseguir conduzir esse grupo. Mas beleza, assim, então a galera fala assim, eu quero falar com o cliente. Isso aí a gente ouve todo dia, assim, preciso falar com o cliente, como que a gente faz? Preciso falar. E aí os PMs também estão sendo provocados, os POs também. Então, o que começar a acontecer, você imagina, se todo mundo começa a ligar para o cliente, a gente não vai ser muito legal. Então, a gente, além de criar o processo, né, o produto ali para poder acionar, né, via área de research, é também criar o método. Então, as primeiras, assim, olha, aqui o time de pesquisa vai conduzir, vai moderar, mas os próximos, ó, que tal? Então, a gente tem o treinamento aqui, sabe, Uber, você quer começar a dirigir? Então, assim, ó, se você começar a dirigir, assiste esse vídeo. Então, tem boas práticas ali de como você modera. Então, nesse nível mais inicial ali, né, de exploração, lógico, considerando todas as questões, né, de LGPD, de cuidado. Então, tem um trabalho de cultura também de ensinar as pessoas de como que a gente lida também com essa autonomia, né? Acho que esse é um ponto super sensível, assim. Então, a gente estava bastante, a gente está bem cuidadoso e aos pouquinhos. E esse núcleo aí, esse time pequeno que você comentou que está se formando, né, que é de operações de pesquisa, ele está dentro do time de pesquisa em experiência do cliente ou ele está fora? Então, hoje dentro dessa estrutura, né, a gente é uma superintendência, então eu trabalho do lado, né, então de uma manager, que é a gerente, que é a Cláudia, então a gente trabalha juntas, a gente toma decisões juntas, pensa juntas, então tem uma estrutura que a gente tem as coordenações, e que a gente, então em termos de nomenclatura, estamos entendendo também como que é a melhor forma, mas enfim, e aí tem os times divididos ali por temas, e uma dessas coordenações, uma dessas unidades é o time de Research Ops. Então, que de novo nasceu agora também, enfim, com esses pequenos, grandes desafios, né, de escalar. Então é isso, está dentro dessa estrutura. O que eu tô querendo entender, né? Também questões de essa proporção e as posições de liderança. Entre essas 35 pessoas, mais ou menos, pesquisadoras, quantas são lideranças? E aí a gente inclui, né, Tá. tanto as lideranças técnicas quanto as lideranças mais voltadas à gestão de pessoas. Mais ou menos, você tem ideia? Hoje, então, aí sou eu, né, e a minha para, e tem 4 coordenações, e aí eu não vou saber exatamente, assim, varia, né, dentro de cada uma das coordenações com diferentes temas, e comigo são mais, acho que a gente tem mais 3, 4 especialistas, né, então todos que a gente considera ali em termos de liderança também, né, as lideranças técnicas, então acho que dá mais ou menos isso, uns 35. Mas, como eu te falei, assim, o papel também a gente vem discutindo, né, sobre evolução aí de atuação, né, do próprio especialista. Então, são isso, mais ou menos 8, 10, vai, Certo. lideranças, assim. Tá. E aí vamos entender agora nos designers. Entre esses 200 e 300, você tem ideia de mais ou menos quantos são lideranças?
Ai, o número ele é grande. Eu não vou nem Tá chutar, bom, tô sem mas problema. mas assim, ó, tem uma coisa muito bacana que assim, esse movimento, né, de valorização do especialista técnico, ele ficou muito mais forte dentro da área de tecnologia nos últimos anos. Então a gente viu um crescimento ali da valorização desse profissional dentro da área de tech ali, e aí mais recente dentro do time de design. Então dentro do design a gente tem alguns especialistas, né, e aí muito focado dentro das especialidades. E acho que vale falar assim, né, que hoje o design contempla todas as especialidades ali, né? Tem representantes ali bem técnicos ali de cada uma. Nossa, cada dia eu descubro alguém muito, as pessoas muito boas. Isso é muito bacana, assim. Então e ao mesmo tempo a criação também, né, de outras estruturas. Né? Então eu não vou saber o número mesmo, mas acho que nem chutar, assim. É como que eu falei, assim, tá crescendo e cresce junto à complexidade. E acho que vale falar. Até ontem eu conversei com uma pessoa aqui do time de atração, né? E eu perguntei, falei, puxa, tá crescendo, a gente tem muita vaga, né? Então acho que esse é um ponto importante também. Depois eu acho que fica, né, como dica, a galera que quiser, enfim, se informar, né, dentro lá da área do LinkedIn de carreiras. Então acho que são mais de 50 vagas ou 60 vagas só em carreiras digitais. E aí eu acho que esse é um número que ele reflete um pouco esse crescimento, né, da gente olhar só esse ano, né, assim, dentro da área de pesquisa, a gente contratou, acho que foram 5 profissionais, né? Então, considerando júnior, estagiário, que eu acho que esse é um ponto importante. Então, o banco tem esse cuidado, né? De, puxa, a gente precisa treinar e dar espaço e abertura para esses novos profissionais, que acho que é uma dor muito grande, né? Puxa, só tem, o pessoal só quer sênior, só quer sênior. E é uma outra discussão também, né? Dessa questão de senioridade, mas então e eu tenho visto essa abertura, eu acho que é super positivo compartilhar que a gente também está abrindo, assim, né, esse espaço aí para os recém-chegados, né, que estão aí com esse desejo, né, de se especializar dentro de UX Research, né, dentro de CX como um todo. Sim, isso é incrível. A formação das pessoas pesquisadoras, ela é uma necessidade latente, né? A gente viu aí nas últimas pesquisas que a gente fez, né, o capítulo dos Uhum, pesquisadores dentro da pesquisa Panorama X, né, que é liderada pela Carol Leslie, e aí em parceria a gente faz esse capítulo dos pesquisadores. Isso é um ponto latente que aparece ali nas pesquisas. Então é muito sim, legal ouvir isso. Olha, a gente já falou bastante sobre estrutura de time, mas eu queria que a gente terminasse com mais duas coisas, tá? E tá é bom. bem no caráter, assim, a sua opinião, né? Considerando aí toda essa vasta experiência que você tem, né, no Itaú e nas outras empresas, em curso, né? Eu sei que você está sempre se envolvendo, né? Ou fazendo um curso, ou dando curso também. Então, vale aqui uma opinião geral. Que você recomendaria, né? Que tipo de atuação que você recomendaria para times que ainda possuem poucas pessoas pesquisadoras? Por exemplo, 3 pessoas pesquisadoras. Que tipo de atuação que você iria sugerir para esse time ter sucesso? Vamos lá, acho que times pequenos, né? Eu acho que quando a gente fala da própria maturidade, isso está muito ligado a essa estruturação, né? E eu gosto muito de falar que eu acho que é muito importante uma reflexão, né, do tipo do nível de compreensão, ou seja, é o famoso onde estou, onde quero chegar, né? Então, acho que essa reflexão, ela vale muito tanto do ponto de vista do profissional, né, fazer a sua auto-reflexão, né, de também entender a questão da própria empresa. Então, pode ser, cada empresa tem o seu contexto diferente. E aí a gente volta lá para a escala de maturidade do Nielsen, né, enfim, que agora ele revisou, né, que ficou ainda mais robusta, acho que vale também consultar, de fazer essa reflexão, assim, qual que é a maturidade da minha empresa em relação à compreensão sobre o que é UX? Que a gente acha que ainda tem muito mato para cortar, né? Então, acho que cada empresa, cada negócio tem o seu contexto. Então, acho que a gente precisa entender essa questão, né, do próprio profissional, de fazer a sua autorreflexão, onde estou, aonde quero ir, de entender o mercado também. Então, eu costumo dizer para os profissionais, assim, né, que estão dentro de um contexto de buscar dar um outro passo, de estruturar uma área. Puxa, primeiro precisa não sai fazendo. É aplicar o nosso processo, né, assim, para você. Então, eu como profissional, né, assim, onde eu estou, né, assim, quais são as minhas fortalezas, né, ou seja, onde que eu posso aprender, o que que eu quero aprender.
e, poxa, ir atrás disso, né? A questão do mercado, entender assim, poxa, para onde que o mercado está se movimentando? Qual que é o contexto da minha empresa? Porque muitas vezes talvez o trabalho seja muito de evangelização, né? Talvez até um passo antes, assim, né? De falar, puxa, teve um momento que a gente precisava justificar a compra do post-it. É verdade, assim, isso foi lá em 2016, a gente tinha que justificar, a gente fazia projeto, assim, de fazer cocriação, tinha que justificar, era importante comprar post-it, sabe? A gente precisava justificar esse tipo de coisa, assim, né? Lógico, é um outro contexto. Então, assim, vale entender primeiro essa maturidade pessoal, porque é um outro ponto que eu reforço, né? A sua carreira, você, lógico, o gestor é muito importante para ele poder te direcionar, te abrir caminhos, mas cada um precisa fazer a sua auto-reflexão, saber, né, assim, para onde quer ir. Então, acho que isso é um ponto. Entender a empresa, entender como que a primeira coisa que eu aprendi quando eu trabalhei com o Fabrício ali, né, de que eu falei, puxa, o meu desafio inicial ali era disseminar a cultura de inovação para o time de tecnologia, que eram quase 8.000 pessoas. E aí eu falei para ele assim, puxa, mas como que faz? E você falou, desenha, propõe, conceitua, né? Design thinking. Então, assim, eu precisei pedir muita desculpa. Ah, desculpa, eu não sabia que não podia. Mas eu entendi que primeiro, para você quebrar as regras, você primeiro precisa conhecer. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Conheça o contexto. Sabe o 5W2H? Nossa, aquela ferramenta ajuda muito, né? Entender o contexto, quem são os usuários, quem são os stakeholders, quem são as pessoas que trabalham com você, quais são as limitações, ou seja, enfim, fazer esse exercício de contexto, é aqui que estou, eu como profissional, aqui quero chegar. E como área, onde queremos chegar. E aí é de trás para frente, né? Então a gente visualizar. Então acho que esse seria um exercício aí para pensar em crescer, seja pequenininha, né? Enfim, não sei se eu respondi. Super respondeu. E agora eu prometo que é a última, tá? É, Ah, tá gostoso. tá mesmo. Se não tivesse outras agendas, né, Não, seria vamos lá. fantástico. Mas, bom, se você pudesse testar qualquer coisa, e quando eu falo qualquer coisa, é tipo, sabe aquela coisa que você começa a pensar e você fala de não tem nem coragem de dividir isso com alguém, vão falar que eu tô ficando Uhum. doida, né? Mas, bom, aqui é bem livre, tá? Se você pudesse testar qualquer coisa para organizar pessoas pesquisadoras em uma companhia, o que que você faria? Então, essa pergunta é muito legal. Assim, eu sou apaixonada por metodologia, assim, eu adoro aprender, testar, estou sempre de olho, assim, né, buscando, eu gosto de ler, gosto de pesquisar, gosto de stalkear no bom sentido, enfim, o que as empresas, que outros profissionais estão fazendo, eu falei, puxa, que bacana, como que a gente faz isso? Mas eu gostaria muito de poder testar uma estrutura, de fato, multidisciplinar na veia mesmo, assim, sabe? Quando a gente fala beleza, aqui eu tenho, né, assim, a galera que está olhando com muito foco em experiência, com muito foco em quali, esses profissionais com muito foco em quanti, putz, né, assim, trazer, de fato, cientistas de dados, trazer cientistas de comportamento, trazer analíticos, né, ter uma engenharia robusta ali para a gente poder fazer simultaneamente a triangulação de métodos, né? Então, de fato, como que a gente conseguiria fazer estudos? Vou dar um exemplo, tá? Aí, sei lá, eu adoro e é mais difícil a gente conseguir conduzir, né? Estudos longitudinais que são mais longos, mas poder fazer isso combinado com outros profissionais, sabe? De como que a gente consegue capturar, né? Além do insumo ali diário, né? Mas puxa, talvez combinando ali com um insumo mais quantitativo e rastreando, talvez, enfim, e também validando algumas hipóteses. Então, eu gostaria muito de poder trabalhar dessa forma, né? Olhando, puxa, vou trazer mais um outro elemento que é a questão da ciência do comportamento, né? Então, tentando identificar ali comportamentos chaves que de fato a gente pode provocar uma mudança positiva em relação ao comportamento, que a gente sabe que tomamos decisões muito ruins quando estamos ocupados, preocupados, sem dinheiro, então uma série de coisas. Então, eu gostaria muito de poder chegar no momento assim, né, de trabalhar com um time, assim, com uma estrutura como essa, assim. Então, seria um grande desejo aí enfim. Muito legal. E você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado? Isa, eu quero agradecer, assim, eu falei, para mim é um grande benchmark, assim, é uma grande referência, vir aqui, né, no podcast, assim, eu acho que eu acho não, eu aprendo muito,
E eu acho que eu disse tudo que acho que eu poderia falar, talvez eu vou lembrar depois, mas eu queria muito agradecer esse espaço, enfim, e dizer que a gente está nessa construção, fico super assim à disposição, quem quiser bater um papo, enfim, até outros especialistas aí que também queiram dialogar, pensar juntos, que eu acho que a nossa atuação ainda ela é uma atuação não muito clara, né, em termos assim, né, da gente ter um job description, então é esse o seu papel, que eu entendo que exige muito da autonomia, né, enfim, de você propor, de você pensar à frente, de provocar, de ter projetos ali, temas, né, enfim, talvez que ninguém está olhando, então eu adoraria poder conversar com os profissionais que estão nesse momento aí também. E quero te agradecer pelo espaço, pela abertura, te parabenizar por esse trabalho super incrível que você faz. E é isso, gente. Muito obrigada. Olha, sou eu quem agradeço. Esse papo assim super divertido, né? Ao mesmo tempo que é super rico, foi super leve, né? Conversar com você dá vontade de sair assim comprando um tanto de livro, né? E agradeço muito a transparência e a generosidade de vocês por abrir, né, essas questões que estão sendo repensadas nesse momento com toda a comunidade. E as portas do Movimento X estão abertas para te receber de novo quando você quiser. Obrigada, Isa. Super beijo a você e aí todos que ouviram aqui. Espero ter agregado um pouquinho, viu? Super! Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeoner. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele, em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.